Meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula online, aqui com o professor Jairton, para as turmas do sexto anos A, B e C. O tema da nossa aula hoje é Cultura Material e Formas de Registro antes de 1500. Quem quiser pegar o seu livrinho aí, didático, abra na página 49 até 51, é o assunto da nossa aula de hoje. A aula de hoje está bem interessante, então vamos lá. Pessoal, para a gente entender um pouquinho do assunto da nossa aula de hoje, vamos para uma pequena introdução. Diz o seguinte: alguns grupos indígenas americanos passaram do nomadismo para o sedentarismo no período formativo, quando dominaram a agricultura. Nessa época se desenvolveram sociedades que, por causa de sua cultura e seus conhecimentos, influenciaram muitos povos e a própria história da América. Vocês estão lembrados na aula passada que a gente estava estudando os três períodos que a pré-história americana passou, que era o paleo-índio, o arcaico e o formativo. Mas agora a gente vai entender como e quais foram os tipos de sociedades que se desenvolveram aqui no continente americano, tá certo? Lembrando que essas sociedades passaram do nomadismo, ou seja, nômade era aquela pessoa que não tinha moradia fixa, e ao longo do tempo eles se tornaram sedentários, ou seja, povos que agora têm moradia fixa, moram onde? Numa casinha em um local só. Dando continuidade, pessoal, eu quero que vocês olhem para esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui do vídeo. Eles mostram as regiões onde as pessoas ficaram. Vocês estão lembrados na aula passada que eu disse a vocês que os povos ficaram em duas regiões? Quais foram elas? Vamos ver se vocês lembram. Quais foram as regiões? Mesoamérica e região dos Andes. Entre a região da Mesoamérica e da região dos Andes, a gente vai vendo povos que se desenvolveram ao longo aí, ó, dessas regiões que estão marcadas no mapa. Veja, há três cores marcadas aí no mapa. Uma cor meia rosa, uma roxa e uma amarela. Foram locais onde se desenvolveram três tipos de sociedades. E quais foram esses três tipos de sociedades? A gente hoje na nossa aula vai estudar sociedades pré-colombianas. Quais foram essas sociedades pré-colombianas? Os incas, os maias e os astecas. Esses três tipos de populações nós vamos estudar na aula de hoje. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai começar por Olmeca. Mas você que está em casa deve estar perguntando: professor, mas o senhor falou ainda agora em Inca, Maia e Asteca. Quem são esses Olmecas? Vamos dar uma estudadinha agora. Na região da Mesoamérica, aquela região que a gente estudou na aula passada e que tinha nesse mapa anterior, por volta de 1500 surgiu uma das mais antigas sociedades pré-colombianas, que foram a dos Olmecas. Eles ocupavam a região do Golfo do México, viviam da caça, pesca e da agricultura, principalmente milho, abóbora e feijão. Os Olmecas construíram centros cerimoniais com altares de pedra para cultuar seus deuses. Esses lugares destacavam-se por suas cabeças de pedras colossais e monumentos representados provavelmente deuses e líderes olmecas. Veja, a primeira sociedade pré-colombiana que a gente vê são os Olmecas. Além daquelas três que eu falei na aula, a primeira que se desenvolve são os Olmecas. Vejam, povos que vivem da caça, pesca e agricultura, cultivando milho, abóbora e feijão. São os três tipos de alimentos que eles mais cultivam, que eles mais produzem. Veja o que é que a gente pode entender ao longo dessa leitura sobre Olmecas. Eles agora eram povos sedentários, mas ainda viviam de caça e pesca, já tinham agricultura, já sabiam agricultura e cultuavam vários deuses. Eles tinham vários deuses. Presta bem atenção. Eu quero que você grave esse nome na cabeça de vocês. Politeísmo. Eram essas pessoas que adoravam vários deuses. Agora, vocês vão ver o que é politeísmo lá no final da aula. A primeira civilização que a gente está estudando é qual? Olmeca. Vamos estudando as outras passo a passo para ninguém ficar com dúvida nessa aula, tá certo, pessoal? Alguns achados arqueológicos, um selo para impressão e lascas de pedras com inscrições indicam que esse povo desenvolveu um sistema de escrita. Pouco se sabe sobre esses símbolos, mas pesquisadores afirmam que eles possuem características semelhantes a escritas que surgiram posteriormente naquela região, como a Maia. Olha, pessoal, para ninguém ficar com dúvida,
Essa imagem que vocês estão vendo aqui, olha, ela é da cultura olmeca. Veja que os povos olmecas, eles tinham também a prática de se registrar, de criar sua própria arte. Era um povo que tinha uma cultura própria e usava esses símbolos aí para se comunicar, deixar escritos antigos, tá certo? Essa gravura que vocês estão vendo aqui era a forma como os olmecas se comunicavam com o mundo e deixavam sua marca para as outras culturas. Veja, essa imagem aqui é de que civilização? Da Olmeca, tá certo, pessoal? Dando continuidade à nossa aula, a gente viu que a primeira civilização pré-colombiana foi quem? Olmeca. Depois, a segunda civilização que a gente estuda é a civilização maia. Vamos ver quem foi esse povo maia. Eram povos que habitavam o sul da península de Yucatán, no atual México, e regiões da atual Guatemala, Belize e Honduras. Ali se fixavam desde os primeiros séculos da era cristã, mas seu auge econômico e cultural ocorreu entre os séculos quanto, pessoal? Séculos 3 e 10. Esse povo vivia em cidades e estados independentes. No topo da hierarquia social estavam os governantes, indivíduos tidos como representantes dos deuses, os sacerdotes e os chefes guerreiros. Abaixo deles vinham comerciantes, artesãos e soldados, e etc. A maior parte da população era formada por camponeses, que cultivavam principalmente milho, cacau e algodão. Na base da sociedade estavam escravos, geralmente prisioneiros de guerra. Pessoal, quando a gente vai falando em sociedade maia, eu quero que vocês façam uma pirâmide aí no caderno de vocês. Vejam, essa pirâmide é uma pirâmide social. No topo ficavam aquelas pessoas de mais prestígio. Abaixo delas iam ficando aquelas pessoas de menos prestígio, ou sejam, comerciantes e artesãos. E lá embaixo da pirâmide estavam os escravos, vindos de outras regiões. Os maias construíam grandes palácios, pessoal, templos e pirâmides, alguns com pinturas, murais e máscaras em relevo. Também produziam cerâmica, tecidos, bordados e objetos de jade. O que é que eu quero que vocês entendam? Os maias também viviam da agricultura, mas também viviam de artesanato. Todo mundo se lembra, não sei se vocês já assistiram aquele filme 2012. Aquele filme 2012 é em cima da profecia maia, aquele calendário maia. Quando a gente está estudando os povos antigos da América, a gente vem primeiramente da sociedade maia, que eles tinham um calendário, pessoal, que diziam que o mundo iria acabar em 2012. Foi um calendário elaborado pelos sacerdotes antigos maias, que tinha um fim, ou seja, 2012. É diferente do calendário da gente, por exemplo, porque toda vez quando a gente troca de ano, a gente não tem um calendário novo, permanece os mesmos meses, mas são calendários novos. Na cultura maia, não. O último calendário deles era 2012. Quando acabasse o calendário de 2012, o mundo para eles acabava. É uma cultura bem interessante, mas olha, povo também politeísta, tá certo? Vá guardando esse nominho aí, politeísta. A outra sociedade, pessoal, é a sociedade asteca. Os astecas ocupavam a região central do atual México, no século IX, e tiveram seu período de maior destaque entre os séculos XV e XVI. A sociedade asteca, liderada por um imperador, era composta por nobres, sacerdotes, comerciantes, guerreiros e camponeses, e escravos. A economia baseava-se na agricultura, no cultivo de milho, feijão, abóbora, pimentas e frutas. Outra sociedade que vive praticamente de agricultura. Tem a mesma forma de vida da sociedade maia, mas porém com uma classe social diferente. Veja, na sociedade asteca já tinha um imperador comandando as pessoas. Lá na sociedade maia, lembre, aquela pirâmidezinha que eu falava, tá certo? E terceiro, pessoal, a gente vai estudar o povo Inca. Aproximadamente no ano de 1200, o Império Inca se desenvolveu ao sul do continente americano. Sul do continente americano é o continente aqui da gente, viu, pessoal? Lembra, os maias e os astecas, aqueles dois que eu falei, ficam mais na região norte. Lá perto dos Estados Unidos, do México, de toda aquela região. E aqui no sul
se desenvolveu os Incas. Se desenvolveu ao sul do continente americano, na região do atual Peru. Os Incas se expandiram por grande parte da Cordilheira dos Andes, dominando povos vizinhos e formando um império dividido em 4 áreas. Cada uma área administrada por um governador. Uma rede de estradas ligava esses locais à capital Cusco. Cusco fica lá no Peru, viu, pessoal? Então, o que é que a gente entende? Vejam que cada sociedade, tanto a Olmeca, a Inca, a Maia e a Azteca, tem a sua forma de sociedade diferente, divididos em grupos sociais. Cada uma delas se comportava de uma forma e uma forma que agradasse a todos. Vejam que cada uma sociedade, a primeira, a Maia que a gente criou, tinha aquela pirâmide, no topo ficava uma classe, no meio ficava outra, embaixo ficavam os escravos. Veja que quando a gente está estudando os astecas, eles já têm um imperador. Já nos incas, eles se dividem em 4 áreas divididas em 4 governadores. Então, cada uma dessa área tem um governador, mas com a capital de todas essas áreas fica em Cusco, tá certo? Veja, os incas ficam na parte sul do continente americano e os maias e os astecas na parte norte. Preste bastante atenção, pessoal. No decorrer dessa aula, foi possível perceber que os povos adoravam vários deuses. Essa prática ficou conhecida como politeísmo. Como assim, pessoal? Lá no começo da aula eu falei para vocês sobre esse negócio chamado politeísmo. O que é politeísmo? Pessoal, politeísmo é ligado às práticas religiosas. Não sei se vocês prestaram atenção nas leituras que eu fiz, que cada povo sempre adorava vários deuses. Quando uma pessoa, um povo, adora vários deuses, esse povo fica conhecido como povo politeísta. Ou seja, eles adoravam a mais de um deus. Mas quando a sociedade só adora um único deus, eles ficam conhecidos como monoteístas. Ou seja, adoram só um único deus. Tá certo? Politeístas adoram um ou mais de um, pessoal. Aí é com vocês aí em casa. E aí? Mais de um, muito bem. E o monoteísta adora quantos? Só um único, tá certo? Valeu, vocês são show. Agora é com vocês, pessoal. Eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão abrir o livro de vocês e vão fazer uma leitura da página 49 até a 51. E depois vão responder a atividade postada por mim. Ou seja, a atividade da apostila que vocês receberam, tá certo? Qualquer dúvida pode falar comigo no privado que o professor esclarece toda dúvida, tá certo? Então, obrigado por assistir essa aula. Fiquem em casa e fiquem com Deus. Bons estudos para cada um de vocês.